Digam de que cidade estão assistindo aí, tá, pessoal? Importante para a gente saber de que cidade estão assistindo. Eu estava falando, pessoal, quando eu estava sem áudio ali, justamente do que foi Porto Alegre ontem, tá? O caos se instaurou aqui em Porto Alegre, 100 e tantos milímetros de chuva, foi muita água em cima de uma terra já alagada. Inclusive, continua aqui em Porto Alegre, tempo chuvoso, eu estou olhando ali para fora, ó, um céu cinza chumbo daquele, sabe, pessoal, nublado, com muito vento, inclusive, não sei até se eu não vou perder aqui, se eu não vou perder a energia elétrica e o sinal da internet, mas vamos indo, né, pessoal, vamos indo. Vamos trazer aqui, ó, uma jornalista do jornal matinal aqui de Porto Alegre, foi ao ICL Notícias de ontem à noite, tá? Dizer o que aconteceu em Porto Alegre ontem. Vamos ver aqui, ó, vamos soltar. Foi um caos completo esse dia, é inacreditável, a gente está vivendo isso de novo, depois de mais de 20 dias nessa crise em Porto Alegre. O que aconteceu hoje é inacreditável aqui na capital gaúcha. Eu estou na zona sul de Porto Alegre, onde já tinha subido bastante a água em função do avanço do Guaíba. Mas hoje não foi isso que aconteceu, né? Pelas imagens que vocês já viram aí, a água começou a voltar pelos bueiros, porque a rede de escoamento está sobrecarregada. Mas foi isso, não houve aviso da prefeitura, apesar dos já sem luz, porque começou a chover no meio da madrugada, muita chuva, de fato choveu bastante, mas já havia alertas meteorológicos da semana passada de que havia possibilidade de bastante chuva, apesar do que o prefeito tem falado, de que não esperava essa chuva toda, e ao mesmo tempo, nessa coletiva que ele deu por volta de 3 da tarde hoje, ele disse que não foi pego de surpresa. Então, ele mesmo está se contradizendo. Ele disse que não foi pego de surpresa, que sabia que ia chover, mas aí ele diz que o volume de chuva, ele e o diretor também do Departamento Municipal de Águas, o Maurício Loz, do DEMAI, dizem que o volume de chuvas foi maior do que estava previsto. Mas ainda que esse volume de chuva fosse menor, como eles dizem que estavam esperando, eles estavam cientes que a rede de escoamento da cidade está sobrecarregada, que a rede está entupida por causa da lama, porque a água que está espalhada na cidade, em várias regiões da cidade, é essa água lamacenta que vocês estão vendo aí. E eles sabem que essa lama está grudada nas tubulações e que essa rede está comprometida. Então, ainda que chovesse menos, como que eles não estavam esperando que houvesse de novo alagamentos em regiões que já estavam secando e mais, em regiões que não tinham alagado antes? Então, as pessoas que... Pessoal, isso aqui é importante, né? Alagou ontem em Porto Alegre regiões que não tinham alagado antes e que nunca tinham alagado. Partes altas até da cidade, porque o sistema de bueiros, o sistema de bombas da cidade não está funcionando. De 20 e tantas bombas, 9 estão funcionando, pessoal. Continua. Eles não conseguiram ainda, depois de mais de 2, 3 semanas que nós já estamos nesse caos aqui em Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre não conseguiu colocar bombas para funcionar, pessoal. Bombas que jogam a água das galerias de esgoto para o rio. Então, já não é mais um problema do rio estar tão alto. O problema são as bombas. As bombas, vocês sabem, entendem isso, pessoal? Para que ter um prefeito que não consegue arrumar as bombas do sistema de águas de Porto Alegre? Não estavam esperando, mesmo as que estavam em regiões alagadas, já tinham começado a limpeza das suas casas, dos seus comércios, que já era um problema que a gente já estava vislumbrando, né? O próximo problema, bom, agora a água está recuando, qual é o próximo problema? A limpeza, a recuperação desses espaços, e essas pessoas agora voltam a se preocupar com a água subindo de novo. E na coletiva não teve uma explicação. A explicação continua sendo a mesma que já foi dita em outros momentos pela prefeitura, que choveu demais. E aí, sem explicação do que fazer, a gente fica pensando, bom, o que resta fazer? Tem que rezar para não chover, então, porque eu não posso contar com a rede de escoamento, eu não posso contar com as casas de bomba, porque elas ainda não estão em funcionamento na sua totalidade, eu não posso contar com o sistema anti-cheias, porque, como a gente vem apontando, ele está cheio de falhas na sua manutenção. Então, a prefeitura não dá uma explicação para o que aconteceu hoje, esse caos de novo em Porto Alegre.
É isso. A Marcela, do Jornal Matinal, estava ali no ICL e colocou bem a questão. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou meio escuro aqui? Sabe o que aconteceu? Está quase noite aqui em Porto Alegre. Estou olhando para a rua ali, ó. Eu disse que estava cinza chumbo o céu. Tá ficando de noite aqui em Porto Alegre às 2h25 da tarde, ó. E eu tô ao vivo, hein? 2h25 da tarde, ó, para provar que eu tô ao vivo. Anoitecendo em Porto Alegre às 2h25. Carlos Gilberto aqui, ó, tá em Porto Alegre, dizendo que concordando com a visão do tempo, tá virando a noite. Salvador Batista da Silva, boa tarde, a comunidade está lá de Salvador, na Bahia, conosco. O Ismael me mandou aqui o editorial do Leandro Fortes, eu vou jogar aqui na tela. Eu gosto muito do Leandro Fortes, não assisti, mas garanto que vai estar bom. Né? Tem essas figuras aí que a gente não ouviu ainda, mas já sabe que vem coisa boa, né? E assim, galera, chega deixando a curtida, tá? Compartilha o link nos grupos, diga no chat de que cidade está assistindo. Isso aqui é muito importante para mim, gosto muito de saber, tá? Que nem o Salvador Batista aqui, que está lá na Bahia, o Carlos Gilberto em Porto Alegre, o Lorde Brimo aqui, ó, chegando, o Lorde Brimo, que é nosso membro do clube de canais, tá, pessoal? A gente está monetizamos o canal, estamos com o clube de membros. Então, quem não conhece, clica aqui no Seja Membro, ó. A partir de R$ 1,99, você pode se tornar membro aí do canal. Também dá para contribuir no Pix aqui, contribui bastante aí com o nosso trabalho. Aliás, até vou faiscar aqui, ó, o QR Code do Pix aqui, ó. Vou deixar o QR Code na tela aqui. Vamos soltar aqui, continuando com Porto Alegre, tem pedido de impeachment aí contra o Sebastião Melo, ó. Fresquinho. Heloísa Vilela vai trazer aqui. Por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Mesmo com uma série de alertas e a ampla cobertura da imprensa, a região metropolitana de Porto Alegre voltou a sofrer e muito com as chuvas desta quinta-feira. O trabalho de limpeza e reconstrução, que já era bem complexo, foi literalmente por água abaixo. Durante o dia, todo o sistema de esgoto da capital colapsou e invadiu várias áreas que não tinham sido ainda afetadas. O caos na cidade levou a União de Associações de Moradores de Porto Alegre a protocolar um pedido de impeachment do prefeito Sebastião Melo, do MDB, na Câmara Municipal. Olha, Elô, a primeira desculpa foi: não sabia, fui surpreendido, foi acima do esperado. Dessa vez já sabíamos, mesmo assim o sistema colapsou. Se prova aí uma incapacidade administrativa, né? Clara. Incapacidade total, né? Quem entrou com o pedido de impeachment, pessoal, foi a Associação de Moradores de Porto Alegre. Importante a organização, a nossa organização em entidades, né? Vejam bem que é uma associação de moradores, utilizando da sua prerrogativa, entrou com esse pedido de impeachment, tá? O Carlos Gilberto aqui, ó, tá dizendo que dá medo, que tá indo numa região que não foi afetada de Porto Alegre. Bruno Preusler, ó, os supermercados estão se aproveitando, tudo subiu mais de R$1 em Porto Alegre. Isso é verdade, eu fui no supermercado e conferi isso aí. Galera, acendi as luzes aqui de casa, tá? Senão eu ia ficar na escuridão aqui. Começou a chover forte agora aqui em Porto Alegre, ó. Pior é que eu tenho que sair. Depois da live eu tenho que ir para a rua sair. Vai ser complicado. Acho que vai ter caos de novo hoje em Porto Alegre. Já. Muita chuva aqui, tô vendo muita chuva aqui. É o descaso, né? O total descaso, desleixo, desinteresse. Porque se você for ver, existe o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul apresentou para o prefeito na sexta-feira da semana passada, eu estou falando aí de uma semana já, um projeto completo de todas as medidas que ele deveria adotar para impedir
que a cidade de Porto Alegre voltasse a encher de água com as chuvas que todo mundo já sabia que estavam a caminho. Eu saí de Porto Alegre, eu já sabia que ia ter 2 momentos de chuva forte nas semanas seguintes. Então, como que ele não sabia? Lógico que ele sabia, inclusive ele admitiu que sabia. Então, as medidas que eles aconselharam, entre outras, você até comentou na abertura do programa, né? O uso de mergulhadores para consertar os problemas que ficaram óbvios que a cidade tinha, como, por exemplo, buraco, borracha quebrada, ferrugem nos diques de contenção, uma comporta que não funcionou na casa de bombas. Isso tudo poderia ter sido consertado por mergulhadores, que são funcionários que normalmente estariam trabalhando regularmente para a Secretaria da cidade de Porto Alegre. Só que isso tudo foi desmantelado, foi destruído. Eles começaram a sucatear todo o sistema, né, de saneamento, de lidar com esse tipo de situação, porque eles queriam privatizar tudo. Então foram sucateando todo o serviço. E agora, apesar do sindicato e de vários engenheiros terem dito tintim por tintim do que devia ter sido feito, o prefeito não mandou fazer, não tomou essa medida. E eles dizem até que em 48 horas alguns desses reparos estariam completos e a cidade de Porto Alegre estaria a salvo. Algumas regiões da cidade você ia precisar de um pouco mais de tempo, segundo me disse uma das conselheiras técnicas do sindicato dos engenheiros. A área ali de Sarandi e o Maitá ia demorar um pouco mais. E realmente, a gente viu ontem a chuva, a enchente entrar com muita rapidez em Sarandi. Agora, o centro de Porto Alegre, em 2 dias, essas medidas já seriam suficientes para impedir uma nova enchente. Então, o que a gente viu ontem foi uma quantidade de gente que já estava limpando suas casas, que já estava até retornando para alguns bairros, como o Menino Deus, e tiveram que sair tudo de novo. Gente, o bairro Menino Deus tem um hospital que é essencial para Porto Alegre, o Hospital Mãe de Deus. Ele já tinha sido limpo, o pessoal já estava pensando em retornar às atividades do hospital, está fazendo falta. E ontem alagou de novo. Alagou de novo o Hospital Mãe de Deus por causa dessa omissão da prefeitura, dessa negligência da prefeitura em arrumar bombas. A gente não está falando aqui em grandes reformas estruturais que envolvam muito dinheiro. É colocar bombas para funcionar, pessoal. É disso que a gente está falando. E assim, não é à toa, deixa eu trocar aqui, ó, que com tudo isso, o César Calejão vai trazer aqui, ó, pessoal, no vídeo do ICL com o seguinte título, ó, Sebastião Melo assumiu o risco de matar e deve ser punido. Olha aí, vamos lá. Não é só negligência, com base no estudo que a Elo traz pra gente, com base em tudo isso que está sendo demonstrado. Ele assumiu o risco de matar. É uma escolha. Ele assumiu esse risco. Então, veja, por que dentro do nosso ordenamento jurídico, por exemplo, existe essa distinção entre negligência e assumir o risco de matar? Porque nesse segundo caso, num crime de trânsito, por exemplo, se você resta comprovado que você assumiu o risco de matar, você vai ser imputado com dolo. Existe responsabilidade. No caso de você matar alguém, isso é homicídio doloso. Então, com base nisso tudo que está sendo colocado aí, me parece que o Sebastião Melo não foi simplesmente negligente. Ele assumiu o risco de matar essas pessoas. Ele adota medidas que, ao invés de priorizar a vida humana, optam por desmontar todo o sistema de proteção e tem como resultado final tudo isso que a gente está acompanhando agora. Por fim, o que eu saliento nessa análise? É bom para as pessoas perceberem que a fumaça que a extrema-direita vende não serve para nada no que diz respeito a enfrentar problemas reais. Quando você se articula com base em populismo penal, pânico moral e dogma religioso e vem uma chuvarada dessa que veio no sul do país, as pessoas ficam debaixo d'água. Então, pânico moral não vai ajudar a gente a trabalhar, por exemplo, questões pertinentes para o país que tem mais de 11 milhões de analfabetos. Não vai ajudar a solucionar o problema da fome. Não vai ajudar a solucionar, por exemplo, essa denúncia que o Edu fez no começo da fala dele,
dele que diz respeito ao nosso funcionamento no nível sociológico. A extrema-direita se articula com base única e exclusivamente em cima de coisas que não servem para absolutamente nada que preste no sentido de melhorar a vida da população. Tá aí o Calejão, hein? Colocando pingos nos is e dedo na moleira. Pingos nos is e dedo na moleira. A direita negacionista, neoliberal do Estado mínimo. São esses os grandes responsáveis pela tragédia no Rio Grande do Sul. Lorde Brimo aqui, ó, chegou falando que se encontrar alguém na rua anti-vax, vai levar. Não dá, né, Lorde? Não dá. Realmente é difícil ter paciência com essa gente. Vamos finalizar aqui com a Elô. Tem mais um minutinho aqui, vamos ver como é que Como é que é o impacto, não só material, mas emocional que isso tem com essas pessoas. Já estava tudo pronto para voltar para casa, tem que sair tudo de novo. E não teve alerta para a população. Não importa o quanto as autoridades sabiam, elas não alertaram os moradores. Esse que é um dos maiores crimes também dessa história toda. Eles não avisaram que as pessoas saíssem o quanto antes de suas casas nas áreas. Quando chegou o alerta da Defesa Civil, a água já estava pela cintura de muita gente. Então não é possível que isso continue dessa maneira. Não alertaram, né, Elô? Não tem um sistema de avisos, não tem um plano governamental, mandam as pessoas sair de casa, não dizem para onde. Ai, saiam de casa, tem que sair de casa, mas para onde que eu vou? Para onde é que as pessoas vão? A prefeitura não tem isso, pessoal, não tem um plano, não tem locais adequados para receber as pessoas que estão nas áreas afetadas. Então, é a total falta de governo que a gente tem no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. É isso que está acontecendo aqui.